Vamos abrir em Gênesis 26:1. Gênesis 26:1. Pai, que eu falo a tua vontade e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes pensamos, quando estamos a pensar por determinadas circunstâncias, que a melhor forma de resolvermos é como nós pensamos. Foi exatamente isso que Isaac pensou. Mas Deus, sabendo os seus pensamentos, lhe disse algo. Veja aqui, Gênesis 26:1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixas ao Egito, habita na terra que eu te disser. Às vezes pensamos que a melhor solução é aquela que nós estamos a pensar, aquela que nos depara à frente, as hipóteses que nós temos, e nos esquecemos que Deus faz coisas impressionantes, mesmo aquelas que nós mesmo não esperamos. A solução não está nas opções que temos, a solução está sempre em Deus. Isaac ouviu a voz de Deus. Ele diz aqui no versículo 3, peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho feito, que tenho jurado a Abraão, teu pai. Depois de acontecerem algumas coisas, no versículo 12, peço desculpa, no versículo 12, portanto, na continuação, Gênesis 26, um pouco mais abaixo, no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 ou cêntuplo de medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele pensava ir para o Egito, exatamente como outrora o seu pai fez. Pensava que era a solução, mas Deus diz, não faças o que tu estás a pensar fazer, não faças a tua solução, faz a minha. Habita onde eu te disser para habitar. Confia em mim. E Isaac semeou, confiou em Deus e Deus o abençoou. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que enche a nossa boca de bens. Nós queremos, nós acreditamos e nós temos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Marcos 5, 24. Marcos 5, 24. E o título da mensagem de hoje é Teimosia em Deus. Teimosia em Deus. Muitas das vezes ser teimoso em algumas circunstâncias não é de bom agrado ou não é bom.
Mas em Deus, ser teimoso, ser perseverante, é algo que é visto por Deus de bom agrado. Na maioria das vezes, nós vivemos segundo por aquilo que nós aprendemos e segundo a nossa vivência. Mas Deus nos mostra um caminho melhor. Um caminho que nos vai dar sucesso, nos vai dar prosperidade. Não o caminho que os outros estão a trilhar, não a forma que os outros estão a viver, não o que os outros estão a fazer, mas aquilo que Deus nos mostra para nós. Esta é a grande diferença do homem e da mulher de Deus que crê e anda com Deus. Veja o que aconteceu com uma mulher que confiava em Deus. Marcos 5, 24. E ele foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Estamos a falar de Jesus, que apertava a Jesus. Uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou os meus vestidos? E disseram os discípulos, vês que uma multidão te aperta e dizes quem tocou? E ele olhava em derredor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Uma das coisas que sempre, não duvidando da palavra de Deus, mas uma das coisas que sempre me questionava, era porque que ela, que sabia o que tinha acontecido, porque que temia e tremia? Ela devia estar toda alegre. Toda a pessoa que é curada fica toda alegre, salta de contente. Mas esta teve a reação ao contrário. Porquê? Porque todos nós vivemos com conceitos que aprendemos, formas de viver que aprendemos. E esta mulher foi ensinada, e bem, que pela palavra de Deus, que ela não devia andar em público. E quando andasse em público, ela devia dizer que estava imunda, que era imunda. As outras pessoas se afastariam dela e não tocariam nela. E se ela se aproximasse muito, começavam a atirar pedras. Ela não só disse nada, como tocou em Jesus. Eu para poder ilustrar tudo o que eu estou a dizer, vamos a Levítico 15, 25. Levítico 15, 25. Esta é a lei que foi dada a Moisés, que Moisés deu e falou perante todo o povo. E ela conhecia esta lei. Por isso é que ela temia e tremia, porque ela sabia o que tinha feito. Era completamente fora da lei. Veja, Levítico 15, 25. Também a mulher, quando manar um fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo,
e da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa que sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto levará as suas vestes e se banhará na água, lavará as suas vestes e se banhará na água, e será imundo até à tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contará 7 dias e depois será limpa. Ela conhecia a lei. Ela sabia que não podia andar em público. Ela sabia que não podia deixar que os outros o tocassem. Mas ela tinha fé em Jesus. Vamos voltar outra vez a Marcos 5. E vamos ao versículo 33. Marcos 5, 33. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Qual foi a reação de Jesus? A mulher tinha acabado de ser curada. Ela sabia que tinha sido curada. O fluxo de sangue parara instantaneamente. Versículo 34. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Será que ela fez certo desafiar a lei? Ou fez certo confiar na sua fé? Você sabe que em Jesus nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Cada vez que o confessamos perante o Pai, confessamos perante o Pai e pedindo perdão a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar por causa do que Jesus fez por nós. Então, que conceitos nós temos? Sabe que às vezes eu falo com pessoas e eu vejo dificuldade das pessoas de aceitar o que Deus diz por causa do seu falta de conhecimento da palavra de Deus. Ouça, Deus disse em Josué: persiste em ler, persiste em falar esta palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Medita sobre ela, pensa sobre ela, lê. Porque vais fazer prosperar o teu caminho. Nós fomos educados pela vida, pelos nossos familiares, mas principalmente a vida nos faz levar a fazer certas coisas que não é o certo. E se há em alguns instrumentos e alguns aparelhos um botão de reset em que nós podemos apagar tudo, se calhar seria bom nós fazermos isso na nossa vida. Fazer um reset em algumas coisas que pensamos, da forma como pensamos. E absorver unicamente o que a palavra de Deus nos diz. Ser teimoso tem que ser teimoso em alguma coisa. E ser teimoso em Deus é ser teimoso na sua palavra, no que Ele diz para nós. Muitas das vezes a defesa de qualquer ser humano, muitas das vezes, não, mas eu sou boa pessoa, eu faço bem. Isso não é defesa perante Deus. Se você chegar ao Deus Pai e disser: Pai, perdão pelo que eu fiz,
mas olha o que Jesus fez por mim. Aí está a sua justificação. Não o que você fez, não o que você é boa pessoa, não o que você tratou aqueles bem e fez aqueles bem, não, nada disso. Mas o que Jesus fez por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos que perceber que há certas coisas que não estão certas o que fazemos. Você pode dizer, mas quando é que eu sei quando é que alguma coisa é certa ou não é certa? Boa pergunta. A minha resposta está no seu relacionamento com Deus, na sua oração com Deus, na sua busca com Deus. Ele lhe mostrará o que é certo ou o que é errado. Às vezes podemos pensar, não, mas isto não. Às vezes pensamos, estamos tão absorvidos com as coisas deste mundo que pensamos como toda a gente pensa. E então os milagres não é uma coisa normal e então pensamos que isso não vai acontecer. Pensamos que Deus pode operar, mas de outra forma, não através de um milagre. Jesus precisava de pagar impostos. Disseram a Pedro, o teu mestre não paga impostos. E Jesus, sabendo o que tinha acontecido, virou-se para ele, vai ao mar, manda a cana, o primeiro peixe que apanhares, abre a boca dele que está lá dinheiro e paga, com esse dinheiro paga os teus impostos, os teus e os meus impostos. É normal isto acontecer? Não. Mas estamos a falar de Deus. Para Deus tudo é possível. É normal que Jesus toque nos olhos de um cego e o cego veja. É normal ele tocar em leprosos e os leprosos ficarem limpos? Não. Mas estamos a falar de Deus, não estamos a falar de outra pessoa qualquer. E nós temos que trazer tudo isto para a nossa vida. Esperar um milagre, confiar no milagre, é algo que devemos viver constantemente. Não apenas em certas alturas, não, sempre. Porque nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus. E Ele tem para nós algo que nos deixou, a sua palavra, a confiança. Ele próprio diz, eu sou o Deus que te sara. Você procura na Bíblia. Há tantas aplicações muito boas para telemóveis agora. Você pode pôr a Bíblia, pode fazer procure. Eu sou o Deus que te sara, procure. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, para as suas pisaduras já fomos sarados. Se Ele pagou um preço por nós, por que é que nós temos que estar a pagar? Por que é que nós temos que estar a sofrer? Por quê? Por isso é que eu digo ser teimosos em Deus. Ser teimosos na sua palavra. Ouça, eu lembro-me perfeitamente, a minha mãe teve que ter um processo em tribunal contra o Estado português. Porque o Estado português não estava a assumir que uma coisa, um acidente que ela teve, esse acidente não foi durante o horário de trabalho, mas foi durante o horário de trabalho. A minha mãe tinha acabado de sair, embora não tenha sido no hospital onde ela trabalhava, mas foi no caminho que ela foi para comer qualquer coisa, dispensada, porque podia ir comer qualquer coisa, e quando voltava caiu e teve um acidente, mas o hospital não estava a assumir como fosse acidente de trabalho. Ela teve que meter através do sindicato e isso levou muito tempo para resolver. E lembro-me que das últimas vezes que eu fui com ela a esse advogado, eu achei impressionante o que é que esse advogado falou. Ele falava
com autoridade em relação ao que a minha mãe tinha direito. E falou assim em tribunal. E é da mesma forma que nós temos que falar com autoridade sobre os nossos direitos em Cristo Jesus. Temos o direito de estar curados. Porquê? Porque Jesus pagou o preço por nós. Temos o direito de estar abençoados. Porquê? Porque Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Esta teimosia em Deus tem que vir da nossa parte. O nosso conhecimento da palavra de Deus. Por isso a leitura constante da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, para nós sabermos os nossos direitos que temos em Cristo Jesus. Porque foi através de Jesus que nós temos o direito de ser curados, foi através de Jesus que temos o direito de ser abençoados, pois Ele levou sobre Ele a maldição que estava destinada para nós, para que mortos, como quando Jesus morreu no madeiro, tirou a maldição que estava destinada para nós. A maldição foi tirada de nós. E tirando a maldição de nós, vem a bênção de Deus para as nossas vidas. Entenda uma coisa. Por isso que a nossa teimosia em Deus deve ser constante. Por isso o nosso declarar perante Deus: obrigado, Pai, que eu estou curado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado, Pai. Obrigado porque eu tenho uma família abençoada, em nome de Jesus Cristo. O nosso declarar constantemente isto, várias vezes ao dia, traz e atrai para nós a bênção, constantemente. Não nos foi dado perder, fomos chamados para a vitória. E por isso constantemente temos de estar a declarar: obrigada, Pai, que Tu és o Deus que nos saras. Obrigada, Pai, que Jesus pagou o preço por mim para que eu pudesse estar curado e liberto de dores e de enfermidades. Obrigada, Pai, porque Jesus se fez pobre na cruz para que levasse a maldição da pobreza e eu pudesse ser abençoado financeiramente, em nome de Jesus Cristo. Mas como é que isso vai acontecer? Eu não sei, mas você tem de declarar. Como é que você vai ser abençoado financeiramente? Eu não sei. Como é que você vai ser curado? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. E você tem que chamar as coisas que não são como já fossem. Tem que chamar para agora, não é? Não, eu sei que um dia vou ser curado. Não, não. Você está e tem o direito de estar curado agora. Você tem o direito de estar abençoado agora. E é o seu conhecimento da palavra de Deus que lhe dá o direito de reivindicar e de ser teimoso na palavra de Deus. Exatamente como o advogado, quando conhece a lei e sabe que a lei está do seu lado, ele tem ousadia em falar, tem ousadia em declarar em tribunal os direitos de qual ele representa. E nós temos um advogado perante Deus Pai, que é Jesus Cristo, que intercede por nós noite e dia. Será que fazemos coisas erradas? Ouça, infelizmente fazemos. Mas quando nós sabemos que erramos, se nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa e nos purifica toda a injustiça. Se há algo que devemos pedir a Deus é: ajuda-me a não pecar perante Ti, a não errar perante Ti, Senhor. Ajuda-me a andar contigo e caminhar contigo sempre, fazendo a Tua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Porque se há algo que faz separação entre nós e Deus, é o nosso erro, é o nosso pecado. E nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando pecamos. Quando você não perdoa, você está a errar perante Deus. E errar mesmo feio. Pô, mesmo feio. Se há coisas que Deus esclarece na sua palavra, uma delas é a falta de perdão. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, também Deus não nos perdoa a nós. E ponto.
Ah, mas ele fez isto, ele fez aquilo, fizeram-me isto, fizeram aquilo. Você não está a entender. Se você não perdoar os outros, nós que também fizemos coisas erradas, Deus não nos perdoa a nós. E a sombrinha de Deus, o chapéu de chuva de Deus que nos protege, afasta-se de nós. Deus tem para nós a bênção. Mas a palavra de Deus diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Você pode pensar, mas eu tenho direito a isto, tenho direito. Você tem direito ao que está escrito. Você não tem direito sobre as coisas de outra pessoa. Você não tem direito de reclamar o mal que lhe fizeram. Há pouco tempo eu comecei a orar e disse: Pai, obrigado, Pai, que eu vivo num país onde há paz e é bem governado, onde não há problemas nem assaltos, em nome de Jesus. E depois eu disse assim: e obrigado, Pai, que a justiça é justa. E quando eu disse isto, algo tocou em mim. Será que é errado dizer isto? Não. Mas será que nós nunca erramos? Será que nós nunca erramos? Nós queremos que os outros sejam julgados. E nós? Não seremos julgados também? A palavra de Deus diz, Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Você está a ver, quando é para nós, a nosso favor, nós queremos as coisas. Mas e quando é contra nós? Como é que é? Será que não é justo? Vamos aprender a andar com Deus e a confiar na sua palavra e a confiar no que Ele diz e reivindicar e ser teimosos em Deus. Mas também nos humilharmos perante Ele, submetermos perante Ele, mudar a nossa forma de viver. Porque somos de Deus, pertencemos a Deus. E se Deus quer perdoar alguém, quem somos nós para não perdoar? Lembro-me de uma passagem que um pastor, já está no Senhor, o pastor Kenneth Hagin falou. Veio uma senhora ter com ele e disse, mas pastor, explique-me isto, eu não consigo entender. Eu conheço uma família, eles não são fiéis no dízimo, não são fiéis na igreja, não vão, mas sempre que precisam ser curados, vêm à igreja e são curados instantaneamente. E ela dizia, eu e a minha família, nós somos fiéis, estamos cá sempre, damos o dízimo e tudo mais, e para sermos curados é muito difícil. E o Kenneth Hagin começou-lhe a pôr algumas questões. E de uma delas perguntou, como é que é em relação a essa família, em relação a perdão? Essa família, cada vez que lhe fazem mal, perdoa muito rápido. A ti, como é que é a sua família? Não, nós somos difíceis de perdoar. Kenneth Hagin virou-se para ela, está aí a sua resposta. Está aí a sua resposta.
Se você fosse rápido a perdoar, mais rápido a perdoar, mais rápido é abençoado. Porque a palavra de Deus diz, se vocês não perdoarem os homens, eu não vos perdoo a vocês. No entanto, se vocês perdoarem os homens, eu vos perdoo a vocês. Entenda que todo o nosso caminhar com Deus baseia-se em conhecer o que Ele é para nós, conhecer o que a sua palavra diz. Não é por acaso que a Bíblia existe. A Bíblia não existe por acaso. A Bíblia existe para nos abençoar, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Não tem a ver com maneiras de vestir, tem a ver mais com o coração, com a atitude. Entende? Não tem a ver com o julgamento com as outras pessoas. Ouça, porque todos erramos. Não há ninguém, não há um justo nem um sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Mas eu aceitei Jesus e glória a Deus por isso, mas mantenha-se em Deus. Porque no outro tempo você já estava como os outros estavam. Ouça, todos precisamos de ajuda. Todos. Todos precisamos de Deus. Portanto, temos que caminhar com Deus, buscando a Deus constantemente. Buscando a sua vontade, conhecendo a sua vontade, sabendo das suas promessas, porque é por ela que nós ficamos participantes da natureza divina. É através dela que nós conhecemos a verdade, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através dela que nós podemos reivindicar as bênçãos para as nossas vidas. Reivindicar a libertação, reivindicar a cura, reivindicar a bênção no nome de Jesus. Ser teimoso em Deus é principalmente começar por conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso está expresso na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Veja um livro incrível. Um livro incrível, com acho que são 39 autores. E todos eles dizem a mesma coisa. Realmente o verdadeiro autor, quem pode ter escrito, foram 39 autores diferentes, mas a influência veio do Espírito Santo para as vidas deles, para poder escrever. Por isso é que revela o que as pessoas fizeram não presta. Por isso é que revela tudo. Porque o Espírito Santo expõe tudo. Exatamente para nos ensinar a nós. Veja o que está aqui. Não. Tiago 5,16. Tiago 5,16. A Bíblia nos ensina, por isso o conhecimento nosso bíblico tem que ser tão... Ouça, eu lembro-me perfeitamente. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, eu não li a Bíblia, eu realmente comi a Bíblia. Porque eu não conhecia, eu não tinha conhecimento de Deus. Eu acreditava num Deus que existia, mas que era muito austero, afastado, às vezes abençoava, outras vezes não abençoava, completamente errado. Completamente errado. Deus não é assim. Deus nos ama. A prova disso é que deu o seu Filho por nós. E quer o melhor para nós, mas nós temos que seguir o caminho de Deus. Veja o que está aqui escrito.
Tiago 5,16, não foi o que eu disse? 5,16? Amém. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Elias era um profeta de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e a chuva deu, e o céu deu a chuva e a terra produziu o seu fruto. Deus compara-nos a nós a Elias. Elias era um profeta de Deus. Fazia a vontade de Deus, andava com Deus. Fazia o que ele queria. E diz que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito aos mesmos erros, às mesmas coisas. Mas, no entanto, ele orou e as coisas aconteceram. Da mesma forma vai acontecer connosco. Nós vamos orar com determinação. E aquilo que orarmos vai acontecer no nome de Jesus. Apenas temos que ver como é que estamos a caminhar com Deus. Eu volto a dizer, não tem a ver como você se veste, tem a ver com as atitudes, tem a ver com o seu coração. Eu conheci algumas pessoas que tinham as atitudes certas, faziam as coisas corretas, mas no interior estavam erradas. E isso aí só Deus consegue ver. Mas ela, com Deus, essa pessoa com Deus pode saber e pode mudar a sua atitude. Nós podemos orar, podemos ir buscar a bênção, mas temos que mudar a nossa forma de viver. Temos que mudar a nossa forma de falar. Temos que falar bênção e não maldição. Porque da nossa boca só pode sair bênção, não pode sair maldição. Deixa de estar, continua a fazer o que estás a fazer, vais ver o que é que vai acontecer. Isso não é de um homem, de uma mulher de Deus, por favor. Eu estou-lhe a dar exemplos. Não quer dizer que eu às vezes não tenha feito isso. Porque já fiz. Infelizmente já fiz. E eu sei que é errado. Entenda que o nosso caminhar com Deus é cada vez nos aproximamos mais de Deus. É um caminho de santidade. É um caminho de mudança constante todos os dias. Em que reconhecemos o que erramos e mudamos. E você pode dizer, mas é muito difícil, eu não consigo mudar, deixar de fazer aquilo que fazia. Consegue, sim, senhor. Só se buscar a Deus e pedir a Deus. Você consegue. Porque Deus muda. Deus não vai mudar nada na sua vida se você não pedir. É impressionante. É impressionante, Deus. Não foi por acaso que ele agarrou e meteu a árvore do bem e do mal no paraíso. E só disse a Abraão, não comas dela. A Adão, não comas dela. E a mulher sabia disso. Entanto, eles escolheram, porque podiam escolher. Assim como nós podemos escolher. Andar com Deus ou nos afastarmos de Deus. Com as nossas atitudes, com aquilo. Não, eu sempre fui assim. Eu sempre me comportei assim. Toda a minha vida foi assim. Eu sou feliz assim. Então você tem que receber as consequências de ser feliz assim. Porque você cada vez se afasta mais de Deus. E há consequências por causa disso. É bom nós percebermos uma coisa. Deus quer o nosso bem. Mas se nós constantemente decidimos fazer as coisas à nossa maneira, como nós queremos, deixando para trás Deus, Deus se vai afastando de nós.
E então não importa a teimosia que você vai ter. A teimosia também parte pela mudança nas nossas vidas. Nós não sabemos, acredita em mim, nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando aquilo que fazemos está completamente errado. À medida que a nossa comunhão com Deus aumenta, o nosso espírito vai ficando cada vez mais sensível. E se fazemos alguma coisa que não está certo, nós sentimos dentro de nós. Então, está na altura da mudança. Está na altura de voltarmos para Deus. Por isso é que Ele disse, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Tornem para Deus. Vamos andar no caminho certo. Ser teimosos em Deus para ir buscar a bênção. Quantas vezes eu já ouvi, e eu próprio cheguei a dizer, que mal fiz eu a Deus. No entanto, verdadeiramente fizemos mal. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Vamos voltar-nos para Deus, vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir ajuda a Ele. E então vamos reivindicar o que Ele promete para nós. Reivindicar a cura, a libertação, a bênção. Porque garantidamente Ele nos chamou para isso. Para ser abençoado. Vamos chamar o grupo de louvor para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por este dia, Senhor. Por este grande dia que me deste. O dia em que eu acordei, Senhor. E pude olhar para os meus pés e eles estavam a mexer. Graças a Deus. Graças a Deus que me pude levantar. Graças a Deus que eu estou curado e permanecer curado. Graças a Deus que eu tenho abundância, porque és tu que enche a minha boca de bens. Graças a Deus que tu tens aberto caminhos onde antes não tinha, Senhor. Graças te dou, Senhor. Tudo tens feito por mim e eu sei que vais continuar a fazer. A tua palavra assim o diz. E eu creio. Eu creio em ti. Obrigado por mais um ano. Mais este ano, Senhor. O ano 2026. Que eu declaro já hoje que é uma bênção para a minha vida. Em todas as áreas da minha vida, no nome de Jesus. Em que portas vão se abrir para nós. Impressionantes. Eu sei, tu podes, Senhor. E tu já estás a fazer. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Um bom ano, mesmo um bom ano. Um ano cheio das bênçãos de Deus. Que você vá atrás das bênçãos de Deus. Mude a sua maneira de viver. Confie nele. Agarre-se a ele. Porque o prometeu. Ele que prometeu. É fiel e justo para cumprir. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.